neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Eu tenho uma casa. A minha casa, humilde aqui, não é igual às outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Aqui na terra as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Não me julgues pobre, nem desamparado, peregrinando com Cristo e eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino e eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade de sempre estar com Jesus meu Senhor. Quando se fala em casa, não se pode pensar em outra coisa senão em habitação, onde nós podemos reclinar a nossa cabeça, onde nós nos abrigamos
nos recluímos junto àqueles a quem nós amamos e passamos as horas, os momentos que requerem de nós o recesso. Triste é para a pessoa que não tem uma casa, não tem onde habitar, não tem onde se esconder da chuva, da noite. Isto é tremendo, é horrível. Amados, Jesus Cristo disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, ele estava dizendo: os bichos, as aves, têm suas casas, suas tocas, seus ninhos, e o Criador de todas estas coisas, agora em forma humana, não teve um lugar para nascer como homem, como um ser humano. Teve que nascer numa manjedoura. Mas acontece que ele era um cordeiro, e o cordeiro nasce na manjedoura mesmo. E o assunto que nos envolve nesse instante é ter uma casa na qual Deus pode habitar. Esclarecendo melhor, sermos uma casa na qual Deus pode habitar. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Nesse capítulo 3 da carta aos Hebreus, nós encontramos uma coisa muito profunda e que deve despertar a atenção de cada ouvinte que ouve este programa, que ouve esta mensagem com interesse de se aproximar mais de Deus, de conhecer melhor a Deus. A casa é uma expressão que Jesus usa, mostrando que, de fato, somos um templo, somos uma casa. Em São Mateus, capítulo 12, falando sobre aquele homem que estava cheio de demônios, era endemoniado. E então ele diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. Voltarei para a minha casa. Isto quer dizer que o homem pode ser uma casa de espírito mau, uma casa de demônio. A mulher pode ser uma casa de demônio, uma casa de Satanás. Mas você diz logo: bom, mas quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, se torna em casa de demônios, ela começa a jogar pedra na rua, arrancar os cabelos, fica louca, fica louco. Aí está o perigo do engano. Se todos endemoniados ficassem loucos desta maneira, de jogarem pedras, unharem as pessoas, enforcarem as pessoas, os demônios não causariam tanto dano como causam. Eles não enganariam como enganam. Há demônios que se manifestam de todas as maneiras. Há demônios de beleza, demônios de provocação, demônios de cobiça,
que é a satisfação daquela que provoca. Demônios religiosos, demônios que levam a pessoa a cultuar a Deus, demônios que levam a pessoa a fazer esmolas e caridade, demônios de todas as naturezas. Satanás tem os seus anjos, e os seus anjos são esses espíritos ministradores do mal e do bem, de tal forma que, se não tivermos a revelação de Deus, nós enganamos e seremos enganados. Mas se por um lado o homem ou a mulher é casa de demônios, por outro lado ela é casa, ele é casa de Deus. Eva se tornou um recipiente da semente da serpente, porém Maria era um recipiente da semente de Deus. Lá dentro de Eva estava a semente da serpente, que é Caim, do maligno, semente do maligno, disse São João. Enquanto que dentro de Maria estava a semente de Deus. Maria, sendo uma casa de Deus, ela expressou de uma maneira clara que a sua vida era diferente das demais mulheres. Ela disse: cumpra em mim a tua palavra. Ela se manifestou como santa, ela se manifestou como justa, ela se manifestou como uma pessoa que estava habitada por Deus. E Jesus disse: e pelos frutos conhecereis as árvores. Nesta carta aos Hebreus, capítulo 3, nós encontramos isto, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Esta casa somos nós. Notemos que a Bíblia está dizendo que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Josué disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Aliás, aqui estão os requisitos essenciais para que um homem possa ministrar a palavra de Deus, possa ministrar a comunhão do Senhor para o corpo de Cristo. Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaria Josué se referindo exclusivamente ao seu corpo, uma vez que o seu corpo era uma casa? Não, ele estava se referindo justamente a sua esposa, a seus filhos, pois ele era a cabeça da sua casa. Meu amado irmão, minha amada irmã, por isso Deus exige que nós criemos os nossos filhos no caminho do Senhor. Filhos que me ouvem, que porventura têm pais, diáconos, ministros, pastores, vocês têm que saber que se eles não podem dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como poderão eles cuidar da casa de Deus? 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia,
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Jesus foi fiel em tudo, e ele estando em nós, ele faz de nós uma casa fiel. Porque ele é fiel. Vejam, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Eu pergunto, qual a mulher que tem o temor de Deus e gostaria de ser uma pedra de tropeço no ministério de seu marido? Qual a filha, o filho, que gostaria de saber, eu estou sendo uma pedra de tropeço no ministério de meu pai? Você gostaria disto? Se alguém está me ouvindo nesse instante, responda diante de Deus. Você gostaria de ser uma pedra de tropeço? Se você não se sujeita ao seu pai, que é a cabeça do lar, e que por sua vez tem uma cabeça que é Cristo, como você pode pensar em entrar aos céus? A esposa que tem uma cabeça que é seu marido, fiel, sadia, que teme a Deus, ela só pode ir ao céu através de seu marido. Isso é assustador? Sim, pode assustar a quem quer que seja, mas se você vai à Escritura, você vai constatar que isso é verdade. Você não poderia dizer, depois de ter um marido revelado, santo e puro, que é sua cabeça, cujos desejos são inspirados exclusivamente pelo Espírito Santo, você não poderia dizer que entraria nos céus fora dele, fora de submissão a ele, conforme as Escrituras ensinam. Eu não sei por que o Espírito Santo tem nos tomado para este assunto, mas quem sabe Deus está falando à casa de Josué, à casa de Moisés. Irmão Branham disse que nenhum homem tem direito de ministrar sem antes de tudo sair fora ali como Moisés e ver a glória de Deus. Isto é certo, irmãos. Vejam a carta de São Paulo a Tito, quando ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dada hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Veja que Paulo não está exigindo psicologia do bispo. Paulo não exigiu nada disto, as Escrituras não exigiu nada disto. O que preenche a ficha de um ministro está aqui, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, de acordo com as Escrituras. Paulo não disse para Tito: aquele que tiver tal grau de instrução. Veja se vocês encontram isto nas Escrituras. Agora, mas Cristo como fiel sobre a sua própria casa. A sua própria casa, a qual somos nós. Agora isto aqui está sendo endereçado a você, mocinha. Meu irmãozinho adolescente. Criança que pode ter a experiência com Deus. Sim, esposa, esposo, o corpo de Cristo em geral é a sua casa também. Coletivamente falando, o corpo de Cristo é composto de membros que são irrigados pelo mesmo sangue, que recebem a mesma vida, por isso formam a unidade do Espírito, a unidade da fé. Não será arrebatado o corpo que estiver dividido, porque a noiva não se divide. Você pode dizer, mas existem tantos grupos
dentro da própria mensagem do profeta, um pregando que ele vai ressuscitar, outro dizendo que o novo nome de Jesus é William Branham, outro dizendo que a noiva já foi arrebatada e está na Índia, outro está dizendo isso, outro está dizendo aquilo. Irmão Branham chorou demais ao ver estas coisas. Ele sabia que isto ia acontecer, ele profetizou estas coisas, mas ele diz que a noiva verdadeira ficaria no centro. Ele disse que a noiva verdadeira ficaria no caminho real, não admitiria tonterias, mesmo sabendo que o mundo taxa um filho de Deus verdadeiro como louco, fanático. Não podemos esperar do mundo outra coisa a não ser isto, mas na verdade os verdadeiros eleitos estão no centro, verdadeiramente equilibrados pelo Espírito Santo, porque cada um individualmente é habitado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Os pássaros das mesmas plumagens voam junto. Onde está o corpo a juntar-se às águias? A unidade é sem dificuldade, é sem suspeita, é sem desconfiança, é sem pretensões, é com confiança. A unidade da noiva, em meio a tudo isso que vocês ouvem, daqui, dali, que surge ali e acolá, há um caminho real, há um caminho verdadeiro. Se existem falsos é porque há o verdadeiro. Você nunca poderia dizer que há uma nota falsa se não existisse uma nota verdadeira. Se há falsa é porque está imitando o verdadeiro. O verdadeiro deve estar em algum lugar. O verdadeiro deve estar ali mesmo, bem perto, porque o falso é muito próximo do verdadeiro. Parece demais, porque caso contrário não enganaria. É Cristo em você. Você agora é casa de Deus. Você tem se despido das coisas do mundo. Você tem passado pelo novo nascimento. Então esta unidade é incontestável. Essa unidade é interrompível. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Nada, nada. Distância, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mesmo difamações, de qualquer lado que vier, doutrinas daqui, doutrinas dali, nada pode nos separar do amor de Cristo. E essa unidade faz com que a noiva de Cristo pense como Cristo, tenha a mente de Cristo, torne-se a habitação de Cristo, porque vem aquele batismo coletivo que é sobre toda a noiva. Você, para receber isso, você tem que ter o individual, Cristo em você individualmente, para você estar logo, logo sobre aquele poder tremendo que virá sobre a noiva para transformar os nossos corpos e sermos arrebatados e irmos para as bodas do Cordeiro. Note aqui, você é casa de Deus, mas como Moisés foi fiel em tudo, Jesus também foi fiel em tudo. O que quer dizer isso? Moisés foi fiel na sua casa, Jesus Cristo é fiel na sua casa. E Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que essa casa somos nós. Se Jesus está em nós, há fidelidade. Não há justo que não seja fiel. O justo é aquele que é fiel, o ímpio é aquele que é infiel. Se você é infiel, você é ímpio. Se você é fiel, você é justo. Fiel à palavra de Deus, fiel a Deus. Mas isso é somente Cristo na casa, fazendo da casa uma casa fiel, como a casa de Moisés, como a casa de Josué foi fiel a Deus. A casa de Cristo também é fiel a Deus. Ele é a cabeça, Ele dirige, Ele que pensa, Ele que ordena, Ele que inspira os desejos, Ele disciplina a toda a sua casa. Em nome de Jesus, ó Pai bendito, te suplicamos o selo glorioso do Espírito Santo para esta mensagem nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
devo ser fiel a Jesus. Quando o pecado vier me cercar, Cristo está pronto a me socorrer. Fiel eu devo ser, fiel eu devo ser, fiel eu devo ser. Jesus é meu conforto e prazer. Fiel eu devo ser. Fiel a Cristo, sim devo ser. Eu fui chamado, vou responder. Ele me guarda, porque temer. Fiel eu devo ser. Fiel eu devo ser. Eu devo ser. Jesus é meu conforto e prazer. Fiel eu devo ser. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda a seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir, se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças para resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser.